Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 9, dos versículos 51 ao 56, que dizem que ocorreu ao se cumprirem os dias em que Jesus seria levado aos céus, ele manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém, e por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo, eles chegaram ao povoado samaritano, a fim de prepararem a sua pousada, a pousada de Jesus. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Então, os samaritanos e os israelitas, e os judeus, eles tinham uma rixa muito grande. Então, os samaritanos, quando perceberam que o homem que ficaria ali, que no caso era Jesus, estava indo para Jerusalém, eles expulsaram os discípulos de lá, não deixaram que eles, preparassem tudo o que ele precisava para ficar ali algumas noites, alguns dias, talvez um ou mais dias. Então o povo não quis receber Jesus, as pessoas ali daquela aldeia. E diante dessa situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para que eles sejam aniquilados? E Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim eles eles foram para um outro povoado. Então Jesus aqui começa a perceber que o tempo da sua estada aqui neste mundo estava vencendo, e ele caminha rumo a Jerusalém para cumprir a profecia, que já havia sido dita a respeito dele. E depois aquele episódio, que inclusive é relembrado no domingo de Ramos, antes ali da entrega de Jesus para ser morto na Páscoa. Mas o interessante aqui é que Jesus diz que o Filho do Homem, que é ele próprio, não veio com o objetivo de destruir a vida das pessoas, mas sim de salvá-las. E muitas vezes existem pessoas que não têm tato e acabam, através do Evangelho, não digo destruindo a vida de pessoas, mas por ensinamentos errados, prejudicando outras pessoas. Isso pode acontecer das mais variadas formas, Um ensino errado que supostamente, em nome de Jesus, a gente sabe que não é, mas um ensino errado que faz com que a pessoa, venda suas coisas e doe tudo para a igreja e acabe com a sua vida financeira, ou uma opressão por regrinhas e listinhas de pecados que faz com que a pessoa desanime da caminhada com Deus e se afaste da igreja, ou mesmo ensinamentos errados que fazem com que a pessoa pense que está servindo a Deus, quando na realidade ela não está. São formas de destruição. E não é Jesus que faz isso, mas são as pessoas, são as situações da vida, etc. E nós temos que ter muito firme na nossa mente, e isso diariamente, que as coisas ruins que às vezes podem nos acontecer, elas não são culpa de Deus, Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo no erro de falar: Deus não olha mais para mim, Deus não existe, porque olha só a situação que eu estou enfrentando, eu amaldiçoo Deus, existem pessoas que chegam a fazer isso. E quando nós nos depararmos com essas situações todas que eu estou dizendo aqui, nós temos sempre que lembrar desse versículo, Lucas 9, 56. Jesus Cristo não veio a este mundo com o objetivo de destruir a vida das pessoas, mas sim de salvá-las. Então, o que ele exige de nós não é algo pesado, é algo leve. Então, as pessoas que ficam tornando o Evangelho um peso, um fardo na vida das pessoas, elas estão trabalhando pelo inimigo, e não por Cristo. As situações que acontecem no mundo, elas são fruto de uma catástrofe natural, são fruto de um problema causado às vezes pelo próprio ser humano, e a gente sabe que tudo isso tem raiz no pecado original, desigualdade social, etc., destruição de
de ecossistemas, né, meio ambiente, etc. Isso tudo tem origem na maldade humana que está lá no pecado original, né? Isso vem da avareza, vem do orgulho, vem da ganância, do egoísmo. São essas coisas que fazem com que as pessoas tomem atitudes erradas, como, por exemplo, desde o mais básico, né? Que é jogar um copo na rua, que é a preguiça, é o egoísmo, que a pessoa só pensa nela ali em se livrar daquele copo e joga onde estiver, até mesmo se uma grande empresa ou um grande conglomerado polui um rio, por exemplo, né? Enfim, por desatenção, né? Por falta de manutenção, alguma coisa assim, por negligência, essa era a palavra que eu queria lembrar. Quando faz isso por negligência, né? Tudo isso tem raiz no egoísmo, na ganância, etc., em outras questões. E muitas pessoas que enfrentam dificuldades na sua vida, saúde, financeira, etc., acabam também caindo no erro, que eu mencionei agora há pouco, de culpar Deus. E isso é muito ruim, né? Isso é um pecado muito grave, porque Jesus ele não veio para trazer o mal para nós, e sim para trazer o bem. Então, que esse versículo aqui sirva para que nós saibamos explicar para as pessoas que todos os problemas que acontecem nas nossas vidas, todas as coisas ruins que nos acometem, não são questões ligadas exatamente a Deus, mas são problemas exatamente, Jesus é exatamente o remédio para tudo isso, né? São problemas vinculados ao pecado original, à maldade da natureza humana. Então que nós hoje fiquemos com esse versículo aqui na nossa mente, para que quando chegar o momento preciso, o momento necessário, nós saibamos explicar para as pessoas que não, Deus não quer e nunca quis o mal para ninguém, tanto que Ele se fez homem e veio aqui neste mundo para matar em nós esse pecado, essa natureza humana, para mostrar para nós que é possível viver uma vida de justiça, uma vida onde nós amamos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe você. Até amanhã.